Olá, começa agora o JR Entrevista. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, foi criada em 2018 e entre as atribuições está zelar pela proteção dos dados pessoais dos brasileiros. Bom, e para falar sobre esse assunto, sobre esse trabalho da ANPD, nesses últimos 2 anos, a gente recebe o presidente Valdemar Ortunho, vai conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção aqui com o JR Entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de vir falar sobre esse tema tão importante para o Brasil. Importantíssimo. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro de 2020. Em agosto de 2021, passou a valer a aplicação das punições. Dá para a gente fazer um balanço, saber de lá até aqui, o que a gente já tem de concreto? Então, nós tivemos a criação em 2018, uma coerência mais adequada à adequação das empresas. Nessa adequação de 2 anos, a ANPD ela foi criada, entrou a ANPD com a nomeação dos seus diretores em novembro de 2020 e agosto foi a última entrada em vigor, que foi sancionamento. Então, o sancionamento passou a ser possível desde agosto de 2021. Neste período, o principal para a ANPD foi essa preparação com ações educativas. Se nós compararmos a nossa autoridade com autoridades tipo europeia, eles estão desde os anos 90. Então, ali você já tem uma cultura de proteção de dados. Para nós, faltava essa cultura não só para as empresas, para os órgãos, como principalmente para o titular. Então, isto foi necessário, ações onde nós firmamos diversos acordos de cooperação técnica com, por exemplo, o consumidor. Então, lançamos cartilha na linguagem do consumidor, envolvendo o tema proteção de dados. Bom, se a gente vai falar em proteção de dados, tem 2 aspectos que eu acho que são muito sensíveis nessa situação. Primeiro, a questão da captação desses dados, que é um detalhe importante, e também o uso que vai ser dado para esses dados depois. Eu vi documento, inclusive, especificando dentro do site, mas as pessoas ainda não têm muita clareza dessas 2 dimensões da questão dos dados, que são pessoais, são informações importantes, né? Sim, a empresa que se propõe a captar dados, ela passa a ser o controlador de dados, então a ela cabe a responsabilidade de proteger esses dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é bem protetiva, ela é bem inspirada, inclusive, na lei europeia. Ela protege os dados pessoais dos seus titulares. Então, o que nós chamamos de adequação à lei, nada mais se resume a isto: o tratamento de dados com responsabilidade. A lei não veio para impedir o uso de dados, compartilhamento de dados. Ela veio para proteger os dados do seu principal interessado, que é o titular. Sim. E é um bem valiosíssimo. Hoje, nós sabemos que a monetização de dados, ela existe, mas é algo que tem que ser feito sempre adequado à lei geral. Pois é, a gente viu depois, principalmente depois de agosto, uma aceleração no processo, nas providências que as empresas tomaram em deixar claro qual a política, né, para aquele usuário, aquela pessoa que vai num site, que assina algum documento, qual é a política diante daqueles dados. O que mudou na prática para essas empresas, já que não basta botar um anúncio, somos responsáveis com seus dados e acabou. Não termina aí essa relação, né? A partir de agosto começou o sancionamento. Sim. Então acabou aquela dúvida se a lei iria pegar ou não. A lei já existia, já tinha sido dado um tempo de se adequar. Apenas as ferramentas de sancionamento que eram necessárias para a ANPD poder começar a exercer na sua totalidade essa ação que é fiscalização e sancionamento. Agosto começou a valer. A partir daí ainda faltava uma ferramenta para a ANPD, que é a dosimetria, que nós lançamos agora no nosso último dia 27, mas a preocupação passou a ser mais clara, tendo em vista que, desde então, processos já estavam sendo operados. Então, todas as denúncias, todas as notícias de vazamento, a autoridade, através da sua coordenação de fiscalização, passou a fazer uma investigação mais apurada destas denúncias, desses processos.
Quando a gente fala de dosimetria, a gente está falando em aplicação de sanções, de penas, para aquelas empresas que violam essa lei. Como é que está essa questão de dosimetria? Dá para a gente resumir para as pessoas entenderem o que tem de pena prevista e se é que já se tem um balanço de quantas denúncias chegam, em média, para os órgãos de controle? Dosimetria é um processo onde nós queremos ser o mais justo possível. Então, se você está com uma doença, tem um remédio, esse remédio ele tem que ser aplicado na dose correta. Nem a menos, nem a mais vai funcionar. Então, a dosimetria é um processo que nós fizemos um estudo, lançamos alguns regulamentos. O de dosimetria chama mais atenção, tanto que nós tivemos, no lançamento de regulamento, nós temos uma tomada de subsídios que a gente troca e recebe várias informações de todos os setores, não só da população, como setor empresarial, setor acadêmico. Depois nós fazemos uma audiência pública, uma consulta pública, só então que nós passamos para o conselho diretor a votação de um texto final. Na nossa consulta pública, nós tivemos 2.504 contribuições. Sim. Então, chamou a atenção isso aí. Por quê? Porque ele afeta diretamente as empresas. É onde vai atacar o bolso no caso de ocorrer alguma sanção. A NPD deixa sempre claro, o ideal é não ter sanção. Claro. Ou seja, todo mundo em conformidade seria perfeito para o titular de dado e para todos os outros setores, não só órgãos públicos como para as empresas. Mas isso a gente sabe que é o mundo do ideal. A aplicação dessas multas é que chamou a várias empresas, especialmente as de médio e pequeno porte, que foram as últimas a iniciar esse processo de adequação, e a preocupação em que uma penalidade possa não só afetar o seu bolso, mas sua reputação. Pois é, aí tem a pena é muito mais pesada quando ela é aplicada e mancha a credibilidade daquela empresa, porque pode atrapalhar o negócio. Perfeito. As nossas penalidades, elas vão desde uma advertência, um tempo para solucionar um problema. Sim. Ela passa por alguma suspensão temporária de tratamento de dados, para mim é o pior dos mundos, a própria multa pecuniária e até a exclusão de bancos de dados. Então, nós temos várias penalidades para todos. Podem ser cumulativas. Para todos. Inclusive, eliminação de banco de dados e pagamento de multa, por exemplo, em casos mais graves. Não, vou ter uma das penalidades, certo. Ok? Num crescendo que você vai tendo outras penalidades. Então, a própria dosimetria, ela considera a parte de reincidências, onde até nós definimos uma reincidência específica, quando aquela mesma infração é cometida mais de uma vez no espaço de 5 anos, e uma genérica seria: você não está fazendo sempre o mesmo erro, mas você continua errando, ou seja, você continua em desconformidade com a lei. Claro. E aí, evidentemente, que a boa vontade e a prestação de esclarecimentos e correção de processos voluntariamente vai contar a favor da empresa, evidentemente. Agora, para a gente criar um exemplo aqui, o que seria uma conduta mais grave por parte de uma empresa passível de uma sanção? Nós sempre avaliamos o dano que gera ao titular de dados e a consideração de uma larga escala. Ou seja, eu posso cometer uma infração que afeta um pequeno grupo ou um grupo muito grande. Então, aqueles mega vazamentos, por exemplo, são situações mais graves. Isto é considerado na dosimetria. Dosimetria eu considero tanto a parte boa quanto a parte ruim. Sim. Quer dizer, quando a empresa mostra toda a boa vontade, toda a boa ação com a NPD, ou seja, aconteceu algo, ele entra em contato com a NPD, entra em contato com os titulares avisando: olha, houve isto, é uma forma do usuário ter condições de bloquear senhas de banco, bloquear cartões, ou seja, mitigar o risco. Então, são fatos importantes que vêm exatamente a mostrar que a empresa tomou os cuidados que ela tinha que tomar. Perfeito. Bom, só um recadinho aqui, a gente vai voltar a conversar. Você pode assistir ao JR Entrevista toda quinta-feira na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Fique atento.
Bom, falando ainda dessa parte da dosimetria, das penas, foram mais de 6 mil denúncias, se não estou enganado, relativos ao uso indevido ou supostamente indevidos dos dados. Penas aplicadas já foram muito pesadas, a maior parte dos casos está em estudo. Qual é a avaliação que você pode fazer desse quadro de 6 mil denúncias? Essas denúncias elas são lidas e classificadas por gravidades e aí sim a fiscalização entra em ação. Até a nossa dosimetria não podia se aplicar nenhuma multa, nenhuma sanção. Então, até o momento, nós temos a classificação e análise desses processos. Nós temos 8 processos já numa fase aguardando a dosimetria. Então, esses processos começaram a seguir hoje, essa semana, desde o dia 27, mas nós não temos ainda nenhuma multa aplicada. Temos 8 processos que provavelmente terão alguma penalidade. Os demais ainda estão em processos de análise. O importante é todo o fato que ocorreu desde o dia 1º de agosto de 2021 tem sido analisado. Tem a ser recebido através de nosso canal de comunicação, que é onde a gente recebe petições, denúncias, sugestões, ou através de alguma outra notícia, como um vazamento imenso publicado em imprensa. Claro. Exatamente isso. Quem quiser fazer uma denúncia, tiver uma queixa, pode procurar quais canais? O canal da NPD. Então, a npd.gov.br, nós recebemos esse daí, é um canal bastante procurado pela população e também pelas empresas. É onde a gente conversa com o encarregado de dados, que é o homem que faz a ligação da empresa com os titulares e com a NPD. Tem no site, tem uma cartilha de orientação sobre cookies. Por que eu estou olhando para você e falando dando essa ressalva? Porque as pessoas muitas vezes veem uma política de cookies e clicam em qualquer coisa para se ver livre daquela janela, mas é muito importante você olhar e ver o que tem lá e autorizar o que para você está adequado que seja autorizado. Então, já dá uma olhadinha na cartilha que vale a pena. Bom, quando a gente fala de lei, a gente tem que falar de outra, quase que um resultado imediato, ou uma providência imediata é se pensar em regulamentação, que é para que fique claro para todos e possa ser aplicada. Como é que está a regulamentação e como é que funciona a regulamentação de uma lei que atua sobre tecnologia, ou seja, a lei é meio estanque em geral e a tecnologia muda a todo momento. Tá. Então, nós temos um procedimento, esse procedimento são aquelas diversas fases onde nós procuramos sempre ouvir todos os atores, não só os titulares, mas as empresas, os órgãos, a academia. Então, uma regulamentação, ela leva, em média, de 6 meses a 1 ano. Nós temos 3 regulamentos já publicados e o guia de cookie, por exemplo, não foi uma regulamentação, era uma necessidade que a gente via emergente e urgente, então nós lançamos um guia. É a primeira versão de um posicionamento da NPD. A NPD fala, eu não consegui ainda regulamentar, mas a nossa visão é esta e exatamente isto que quem está iniciando o processo pode seguir já no rumo correto. E importante, você citou que a pessoa quer se livrar. É importante, se eu estou com tempo, estou sem tempo, cliquei em aceitar, retoma depois, vê exatamente o que você aceitou, claro. Que muitas vezes a pessoa se assusta com o que ele tinha aceitado. E a NPD, ela chegou justamente para isso. Até então, você aceitava tudo ou você recusava tudo. Agora você vai selecionar o que você que pode ser. Isso, exatamente essa posição do manter o que o titular está querendo. Vou explicar só aqui, fazer uma boa ressalva, que o que é o cookie para quem não está muito familiarizado com a tecnologia. O cookie é uma ferramenta digital que percebe o que você está clicando, o que você está fazendo e transfere isso para aquele site onde você está navegando. Por isso que às vezes você faz uma busca e em seguida você recebe um anúncio relacionado àquela busca que você fez. Então é importante que nesse site você escolha, olha, esse tipo de cookies de informação eu aceito compartilhar, esse aqui não. Todos os sites praticamente já têm esse tipo de política, faz parte, né, de uma política de proteção de dados, então é importante estar atento a isso, só para explicar para quem não está familiarizado. Bom, o Brasil não chega a ser pioneiro em algumas áreas da questão de direito ligado ao público. Vamos lá, consumidor. A discussão de direito do consumidor já estava nos anos 60, nos Estados Unidos, Alemanha, França, se não estou enganado, 30 anos depois é que vem chegar no Brasil. Mas quando chega, acelera rapidamente. Gera o Código de Defesa do Consumidor, já vem a Secretaria do Consumidor ligada ao Ministério da Justiça. O senhor acredita
que em proteção de dados o Brasil tenha saído também atrás, mas vai acelerar com velocidade? Já está acelerando? Nós estamos no mesmo caminho. Nós começamos em 2018, depois de 8 anos de discussão que foi lançada essa lei. Já temos a autoridade, então temos a lei, já temos a autoridade que normatiza, fiscaliza e sanciona pela lei. Já temos diversas entregas que nos colocam numa posição bastante avançada em relação a diversas autoridades. Então, esse tempo perdido, nós já estamos buscando e eu acredito que rapidamente nós estaremos em igualdade com o resto do mundo. Posso citar, por exemplo, na área de transferência internacional de dados, onde nós queremos que os direitos do cidadão brasileiro sejam respeitados em outro país, exatamente nos seus dados pessoais, nós já estamos bastante avançados e ao longo desse ano lançaremos também um regulamento que vai permitir que os nossos direitos sejam respeitados por outras autoridades exteriores ao Brasil. Importante o senhor falar da questão de dados internacionais, porque aí entram as chamadas Big Tech, são as grandes empresas de tecnologia que não são nacionais, não estão exatamente aqui no Brasil. Tem um grupo de trabalho criado para discutir a participação dessas Big Techs, como é que se faz isso, mas aí vem sempre a pergunta, mas quando for uma plataforma internacional, como é que vai se fazer para criar uma sanção? Elas vão ter que cumprir, não vão? Como é que está essa discussão? Tudo que entra em discussão, em termos de tecnologia, em termos de modelos de negócio, mesmo no Congresso Nacional, a ANPD ela tem uma coordenação geral de relações institucionais internacionais que ela passa a atuar. Então, nós montamos grupos de trabalho internos que passam a estudar esses dados e passam a interagir antes de sair alguma regulamentação. Então, acho que isso é uma ação bastante importante, onde a gente conversa com todos os atores e expõe todas as partes positivas e as partes negativas que a autoridade julga necessárias. Até por isso é importante que a lei brasileira esteja caminhando em paralelo junto com a europeia, por exemplo, e a americana, porque essas Big Techs normalmente adotam uma política padrão para todos os lugares, né? É difícil ela ter uma política exclusiva para o Brasil, mas diferente para a Argentina. Então, se tiver o mesmo um arcabouço legal muito próximo, fica mais fácil de se atuar em conjunto, né? Porque quando afetar um brasileiro, afeta um estrangeiro também. Sim, e esses acordos de cooperação técnica ou acordo de entendimento, quando é com países internacionais, é justamente algo que nós fazemos com bastante incidências. Por exemplo, já temos acordo com a Espanha e estamos intimamente trabalhando com a Europa. Então, pela proximidade das duas leis, a lei brasileira é muito inspirada na lei europeia, acredito que um termo de adequação deva ser firmado este ano, mais tardar no próximo ano, aonde Brasil e Europa você tenha essa adequação já automatizada pelas semelhanças das duas leis. Sim. Volta e meia a gente observa, e até o noticiário acaba dando um destaque muito grande para isso, vazamentos de dados de órgãos públicos. O caso do judiciário foi as invasões foram muito frequentes, inclusive com esses vazamentos. Como é que tem sido trabalhada essa questão também de dados públicos? Da mesma forma que do cidadão comum, do consumidor, não, né? Da mesma forma. A única diferença é que não faz sentido eu aplicar uma sanção pecuniária. O órgão público quer tirar dinheiro do bolso e colocar no outro. Tá? Mas o órgão público tem essa mesma fiscalização. A ANPD ela fiscaliza empresas privadas e os órgãos públicos. E o órgão público tem até algo maior. Os seus gestores estão sempre sobre a visão de órgãos de fiscalização, que vê a atuação dos gestores em relação a estar à frente dos seus diversos órgãos. Perfeito. Bom, a gente vai fazer uma paradinha aqui, o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta a gente fala da necessidade de reforçar a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não saia daí, já volto. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui a gente conversa com o presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Ortunho. Bom, o senhor comentou recentemente sobre a necessidade de reforçar a estrutura da Autoridade Nacional. Pois como é que vai ser feito esse reforço, até porque a tendência do volume de trabalho, volume de denúncias aumentar. E aí como é que fica
a resposta para a sociedade? A NPD ela foi criada na pandemia. Então, a premissa mais importante para a gente era não gerar gastos para a União. Todo o esforço estava para atender a pandemia. Nós fomos criados como um órgão da administração direta, ligado à presidência, e com poder de requisição. Com esse poder de requisição, nós requisitamos diversos funcionários de outros órgãos. Hoje, nós temos uma equipe de 80 pessoas, 80 funcionários que trabalham. Se nós compararmos, por exemplo, com o Reino Unido, onde eu tenho mais de 1.000 funcionários, num país muito menor, população menor, e com o mesmo desafio. Nós já estamos trabalhando nesse reforço. Então, em novembro do ano passado, passamos a uma autarquia independente, uma autarquia especial, e estamos trabalhando num concurso público. Então, está fazendo ação para que ocorra um concurso público, onde estimamos 215 novos funcionários, e também no fortalecimento da estrutura. Por exemplo, eu tinha uma estrutura necessária a um órgão ligado a uma presidência, aonde a área meio, aonde diversas ações era já exercido por estruturas internas da presidência com larga experiência. Agora não, agora eu preciso. Então, a solução disso é um PL que me dê novos cargos para estar adequado ao tamanho do desafio que nós temos pela frente. Pois é, desde que surgiu a estrutura com 80 trabalhadores, já teve novidade em termos de tecnologia, porque a inteligência artificial, que era alguma coisa no ar, agora ela está dentro do computador da gente, com muito mais presença, a gente pode inclusive usar. Esse é o principal desafio de 2023 ou tem algum outro? Em 2023, nós queremos lançar mais normas, nós queremos fiscalizar mais, e para isso eu tenho que ter funções paralelas funcionando, eu preciso de trabalhadores mesmos. Além disso, nossas estruturas internas, elas estão conectadas com esses modelos de negócio, com novas tecnologias. Então, inteligência artificial é um caso, nós temos participado, existe um grupo do Senado que agora está fazendo já a sua parte final de trabalho, aonde nossa diretora estava inserida nesse grupo, mas nós sempre estamos atuando para uma atenção maior a isto. Não só inteligência artificial, como plataformas digitais, qualquer novidade que envolva dados pessoais, e praticamente tudo envolve dados pessoais, nós atuamos junto ao Congresso, fazendo-nos ouvir, mostrando a parte boa, a parte ruim, para que seja considerada. Perfeito. Quero lhe agradecer muito a atenção aqui em conversar com a gente no JR Entrevista. Nosso tempo, infelizmente, terminou, mas outras oportunidades teremos com certeza. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que entrevistas como essa vão nos ajudar a montar uma cultura de proteção de dados no país. Isso é muito importante. Obrigado. Tá certo. Muito obrigado. JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista toda quinta-feira na Record News às 7h45 da noite. No portal R7 tem também no Play Plus e nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença aqui no JR Entrevista ao senhor. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.